A graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus. Bom dia a todos, irmãos. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos e meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Não é? Essa palavra que nos edifica, que nos dá força, vida em nosso dia a dia. Eu quero justamente pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 1, nos versículos de 1 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real, como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abidnego. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos derem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber,
e lhes dava legumes. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos, os outros à presença do Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não se foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Versículo 21. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Graças a Deus pela palavra lida. Nesse momento vamos orar para que assim Deus possa nos guiar, nos dar sabedoria para explanarmos a sua palavra. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está no céu. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu servo. Obrigado pelas tuas proezas, pelas tuas bonanças que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, sobre a vida do teu servo. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Meu Deus, nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor faça que o teu servo suma, desapareça e só fique a tua palavra. Que ele só diga aquilo que o Senhor quer que ele diga nessa manhã, meu Deus. É isso que te agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus possa nos estar abençoando nesse momento. Não é? Meus queridos irmãos, é notório que o Brasil, o mundo passa por muitas dificuldades, como nossa igreja, toda a população, decretos em cima de decretos, e tem assolado essa pandemia no mundo, onde não é diferente para o Brasil. Mas no dia de hoje eu fico muito feliz porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, permitiu que nós pudéssemos ler a sua palavra para entender melhor, pudéssemos cultuar em seu nome, e assim o faremos. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, irmãos. Irmãos, crianças, jovens, adultos, enfim, todos acredito que já ouvimos falar do profeta Daniel. Todos conhecemos a história de Daniel e seus amigos. Irmãos, hoje vamos ver e conhecer algumas coisas escritas na nossa Bíblia Sagrada, do 1º capítulo do livro de Daniel. E os versículos de 1 a 21, em leitura desses versículos, observamos que Daniel foi um jovem inspirado em sua visão espiritual, ou seja, na sua fé e oração. Grupo de intercessão, irmã Mônica e as demais, os nossos irmãos, têm orado pela nossa igreja, têm feito a vontade do Senhor. Assim como Daniel, nós também oramos, pedimos a Deus que mude esse quadro, não é? Esse é um dos pilares do Evangelho de Cristo. É a oração, não é?
Daniel orava 3 vezes ao dia. Está lá no capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Agradecendo a Deus como costumava fazer todos os dias. Vendo nesses 2 elementos de grande importância para a sua vida diante de Deus, sua história é encontrada a partir de sua ligação com Judá. Ele não era um jovem qualquer daquela tribo. Ele e seus amigos pertenciam à nobreza. Eles se destacavam. Eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, dotados em ciências e versados em conhecimento. Eram jovens notáveis no reino de Judá. Uma pergunta para mim e a amada igreja. Será que podemos ter as mesmas características de Daniel? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos nessa manhã, meu Deus, meus irmãos. Abra seu coração, meu irmão, meus queridos irmãos, e veremos que é possível, sim, obter essas virtudes. Não é? Depois de lermos esse texto, eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: a vida de Daniel, um exemplo de homem crente separado para Deus. O tema é o seguinte, irmãos: a vida de Daniel, um exemplo de homem crente separado para Deus. Irmãos, observamos aí entre os versículos de número 1 a 21, 3 pontos cruciais na trajetória de Daniel. São 3 pontos cruciais na trajetória de Daniel. O primeiro ponto é a situação de Daniel, não é? Em seu primeiro ponto, nós encontramos a situação de Daniel, que está lá entre os versículos de 1 a 7. O segundo ponto, irmãos, que vamos meditar também, é a dedicação de Daniel, que encontra-se do versículo 8 ao 16. E o terceiro ponto encontra-se entre os versículos 17 e 21, que é a ascensão de Daniel. O primeiro ponto crucial aí é a situação de Daniel. Daniel deixava justamente sua vida de nobreza, de conforto, para uma situação totalmente contrária. Ou melhor, passava de nobre a ser cativo. Observamos aí, Daniel passa de nobreza a ser cativo. Foi levado depois que o rei Nabucodonosor sitiou a cidade de Daniel. No capítulo 1, irmãos, vemos que Daniel, juntamente com seus amigos, foram levados à Babilônia, ao palácio real, para aprender toda a cultura e a língua dos caldeus. O rei Nabucodonosor não se contentava só em ter devastado a cidade, levado dos utensílios da casa de Deus, mas queria tudo que fosse de melhor, não é? A gente observa que o rei Nabucodonosor, além de devastar toda a cidade de Daniel, levar todos os utensílios da casa de Deus, ele também queria tudo que era de melhor. O inimigo, meus irmãos, Satanás, nunca está contente em tirar o que temos, não. Além dele tirar, ele sempre quer o melhor. Que situação Daniel se encontrava, meus irmãos? Vamos ler aí os versículos 3, 4
e 6, para a gente entender melhor o que vem dizendo nessa situação de Daniel. Versículo 3. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres. Versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. A gente observa aí que o rei Nabucodonosor estava não só tirando da casa de Deus, da cidade de Daniel, todos os utensílios, tudo que era de melhor, como queria para si usar eles como escravos, não é? Fazendo com que eles fossem assistir com ele em seu reinado, lhe passar toda a experiência, toda a sabedoria, não é? Que ele pudesse desfrutar da casa do rei, do reinado dele e dos utensílios da casa do rei de Deus, né? Os utensílios que estavam em Judá, não é? Daniel e seus 3 amigos deveriam ter treinados por 3 anos. Eles foram treinados por 3 anos, e se ao cabo desses 3 anos não fosse aquilo que o rei pretendia, seriam mortos, não é? Além de tudo isso aí, ainda existia a pressão em cima de Daniel. Que Daniel fosse passar para ele toda a sabedoria que o nosso Deus tinha lhe dado, né? E isso seria usado em seu reinado, não é? Treinar para que ele fosse usado no reinado de Nabucodonosor, não é? Nabucodonosor não se contenta. Irmãos, a gente observa que quando o nosso inimigo maior, Satanás, ele quer das nossas famílias, ele quer entrar em nossas vidas, ele quer tirar a nossa paz, ele começa a destruir, a fazer das suas artimanhas. Ele é sagaz, irmãos. Ele tem que estar nos aperreando, tirando a nossa paciência, tirando o nosso foco, quer nos derrubar. Assim ele fez aqui com Daniel, não é? Queria fazer com Daniel, não é? Mas eles tinham firmes determinação, não é? Daniel e seus amigos eram firmes e determinados, né? De não se deixar influenciar pelo ambiente babilônico. O ambiente ali era totalmente diferente, tanto na maneira de viver como na dieta diária. Mas o coração de Daniel e seus amigos, irmãos, era totalmente diferente, tanto na maneira de viver como na dieta diária que eles tinham, né? Em seu coração, Daniel tinha a firmeza do Deus Altíssimo, não é? Ele não se desviava por nada, não é? De forma imutável para com o nosso Deus. E continuaram a viver como segundo Deus havia determinado, não é? A gente observa que Daniel não se rendeu, mesmo sendo uma situação difícil. Daniel continuou com as orientações que o nosso Deus tinha dado a ele, não é? Observando aqui a situação de Daniel e seus amigos, vem sempre em mente, né? E eu e você, será que tínhamos aguentado? Será que alguma coisa no mundo tem nos atraído? Essa é a pergunta que eu faço nesse dia, meu irmão. Se alguma coisa tem lhe atraído, não é? Se alguma coisa mundana, assim como fez aqui o rei Nabucodonosor, não é? Nessa situação de Daniel. Às vezes nós nos encontramos em situações aparentes, parecidíssimas com a de Daniel, né? Onde é nos oferecido certas coisas, né? Será que eu, você,
tínhamos aguentado? Será que alguma coisa no mundo tem nos atraído? Não é? Tínhamos sim. Esse é o consolo e o conforto do nosso coração. Porque Deus, quando nos escolhe, irmão, Deus, quando nos dá, Ele permite que aconteçam certas coisas. Mas nós vamos resistir. Porque assim como Daniel, recebemos o Espírito de Deus. O sangue do Cordeiro nos lavou e regenerou. Vemos aí, né, por trás dessa situação, Satanás querendo transformar Daniel e seus amigos em caldeus, né? Satanás queria, não se contentando em lhe tirar de sua cidade, de uma vida real, né? Ele queria assim também o transformar em caldeus, não é? Não mudou apenas a maneira de viver e alimentação, mas também seus nomes, não é? Vamos ler aí o versículo 7, o que é que diz, irmãos? O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, olha lá, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abidinego, não é? Ele não só se contentava em ter tirado tudo de Daniel, ter posto Daniel numa situação dessa, não é? Ele a todo tempo atacava. Ele queria que Daniel deixasse seus costumes que Deus tinha botado em seu coração. A vida que Daniel tinha lá em Judá, né? O transformando. Agora o alimento era caldeu. Ó, a maneira de viver caldeia. A religião que reinava na região era caldeia. E até seus nomes eram caldeus. Os nomes em hebraico desses 4 jovens eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos esses nomes, irmãos, eram relacionados com Deus. Deus quem tinha posto esses nomes em Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes de sua pátria, que Deus tinha usado, seus pais tinham posto em Daniel e em seus amigos. Ele muda aí, ó, dizendo que o nome de Daniel, ou melhor, antes da mudança, o nome de Daniel significa Deus é o juiz. Olha lá, a referência que Daniel tinha com Deus. A intimidade que Daniel tinha com Deus. O de Ananias quer dizer Jeová é benigno. Olha lá, o outro jovem da linhagem real, que Deus era quem tinha posto seus nomes. Misael significa quem é como Deus. Olha lá. E Azarias significa Jeová é o meu socorro. Porém, irmãos, seus nomes foram mudados para nomes caldeus. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que significa, respectivamente, o de Daniel aí muda para Príncipe de Bel, que significa iluminado pelo Deus Sol. Quem é como Deus Asaque, e o outro significado é e o servo fiel de Deus Fogo. A artimanha de Satanás, irmãos, era justamente unir esses jovens aos seus ídolos, no nome, na instrução, no alimento, ou melhor, na dieta dos jovens e na maneira de viver. Ele estava justamente querendo fazer essa junção, ou seja, tomar por completo os servos de Deus. Não só em seus costumes diários, como alimentação, como seus afazeres, mas até seus nomes eles queriam mudar. Eles mudaram, melhor dizendo, eles mudaram seus nomes
Para isso fazer a maior artimanha aí, né? Vamos ler aí o versículo 5. O que é que diz? Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Olha aí, nós tínhamos lido lá anteriormente essa passagem onde o rei determina ao chefe dos eunucos que lhe dê de suas finas iguarias, que lhe faça eles serem totalmente dominados pelos costumes caldeus. As finas iguarias do rei e os seus vinhos simbolizavam as coisas mundanas, ou seja, eram oferecidas a deus pagãos. Daniel aí estaria totalmente envolvido, Daniel e seus amigos, com as coisas dos caldeus. Ou seja, foi totalmente, completamente dominado pelos costumes caldeus. Que situação, meus irmãos. Nesse primeiro ponto, vimos a situação de Daniel e seus amigos. E nesse mesmo ponto de observação da situação de Daniel, nos deixa uma pergunta. O que temos feito com as iguarias e vinhos servidos por Satanás? Não é, igreja? O que temos feito com as iguarias e os vinhos oferecidos por Satanás? Oferecidos por esse mundo que não tem nada que nos dar, para nos tirar do foco que é Jesus. O que temos feito com as iguarias e vinhos servidos por Satanás? Como temos nos comportado com as propostas indecentes que temos recebido? Essa é a pergunta desse primeiro ponto que nós fazemos. No segundo ponto, irmãos, em nosso segundo ponto, que observamos nesse texto, irmãos, é justamente a dedicação de Daniel. Vamos ler o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel, aí, com sua determinação, ele e seus amigos, resolveu não contaminar-se com as iguarias do rei. Lembra da primeira pergunta lá, no primeiro ponto? Lembra da pergunta que nós temos feito? Será que temos agido como Daniel? Será que temos rejeitado as coisas do mundo? Será que temos dito não às iguarias que esse mundo tem para nos oferecer? Satanás é sagaz. Satanás tem seus artifícios para nos envolver. Naquele momento, ele tenta envolver Daniel em sua situação, tirando Daniel de uma situação nobre, levando para ser cativo, trocando seu nome, mudando sua refeição, sua alimentação diária. Daniel e seus amigos não queriam contaminar-se, porque não queriam ter parte com a idolatria do povo caldeus, prestar cultos aos seus ídolos, comer os alimentos oferecidos, porque, sem dúvida, eram oferecidos a deuses pagãos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 18 e 20, diz direitinho aí essa obediência que Daniel tem ao nosso Deus, porque ele não quis contaminar-se. O versículo 18 diz assim: considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois?
que o sacrificado ao ídolo é alguma causa, ou que o próprio ídolo tem algum valor. Diz aqui no versículo 20: antes digo que as coisas que eles sacrificam é de demônios, que os sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado dos demônios. Daniel aí dá uma aula de determinação a Deus. Como nós devemos nos portar, como nós devemos nos comportar diante dessas iguarias, dessas coisas oferecidas, do que o mundo tem nos oferecido, meus irmãos. Daniel, portanto, com seus amigos, só tinha uma opção diante de Deus: não comer, não contaminar-se. Se tivesse comido, teriam parte com os ídolos caldeus, teriam pecado diante de Deus. Sabemos que em algumas ocasiões, como a gente vem aí tocando anteriormente, é muito difícil. Por isso que a palavra de Deus tem que ser nosso alimento diário, irmãos. Deus, em sua palavra, diz que tem buscado aqui na terra os verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade. Do rei Nabucodonosor, adorando deuses pagãos com suas iguarias, seus melhores vinhos, entre outras coisas boas, aos olhos da carne, os olhos pecadores de desejos carnais, irmãos. Isso aí não é de Deus, irmãos. Temos que evitar. Nosso Deus é aquele que se atenta para o coração que é correto para com ele. Seu cuidado proveu, né? O chefe dos eunucos não lhes quisesse dar ouvidos, eles ficariam sem se alimentar. Mas Deus lhe proveu tudo, irmãos. Do mesmo modo, irmãos, não tenhamos medo de perseguições, né? Das situações adversas ou qualquer outra coisa, não, irmão. Temos que ter medo, não. Deus está no controle de tudo. Tudo que tem acontecido, irmãos, Deus está no controle. A princípio, o chefe dos eunucos ficou com receio de Daniel e seus amigos. Não ficaram a situação de Daniel nessa ocasião, irmãos. Daniel e seus amigos, com o chefe dos eunucos com medo, poderia ser que ele não passasse a alimentar Daniel. Mas Deus proveu, de forma que Daniel foi alimentado com seus amigos, assim como seus amigos confiavam no Deus vivo e que tudo cuidava. Deus é um Deus de cuidado, cuidadoso com os seus, meus irmãos. Pedindo a Daniel, ao chefe dos eunucos, que os observasse por 10 dias. Deus tinha orientado a Daniel. Deus tinha dito a Daniel: Daniel, fala com ele. Daniel, não deixa que tu se alimentes disso aí, Daniel, que eu vou prover para ti. Esse, irmãos, é o segundo ponto. Significa a dedicação de Daniel, né? Seja qual for a sua situação, confie no Senhor, meus irmãos. A palavra de Deus no Salmo 37 diz que temos que nos agradar do Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Daniel e seus 3 amigos eram fortes porque confiavam no Senhor, meus irmãos. Devemos, assim como Daniel, ter confiança em Deus. Não sejamos influenciados pelas situações que nos acontecem externamente. Nesse segundo ponto, vimos que toda a dedicação de Daniel e seus amigos foi somente a obediência a Deus. Eles obedeceram a todas as coisas que ele tinha nos seus princípios. Ou seja, a semana passada eu tive o desprazer de ver um pastor renomado em uma de suas entrevistas dizer que algumas coisas de Deus estão ultrapassadas.
né, citou algumas coisas, na mente dele, Deus é ultrapassado. Mas Deus é imutável, irmãos. Assim como ele foi com Daniel, foi com Abraão, foi com Isaac, com Jacó, ele é conosco nos dias de hoje. Há uma triste passagem na minha mente, onde um homem pode entender que Deus é ultrapassado. Deus nunca será ultrapassado. Que um dos seus conceitos é ser imutável. Deus é imutável. Deus nunca mudará, meus irmãos. Nem comigo, nem com você, nem com a igreja do Janga. Creia, tão somente creia que Deus é o mesmo. De ontem, será hoje e será sempre. Deus tem os seus atributos para nós. Deus tem trazido de suas contribuições para que nós passamos todas as dificuldades que temos que enfrentar. Já no terceiro ponto, meus irmãos, terceiro e último ponto, encontramos a ascensão de Daniel. Aí é quando Deus traz Daniel das cinzas, de lá do seu princípio, onde o rei Nabucodonosor sitiou a cidade de Daniel, sitiou Judá, queimou, derrubou todo o seu reinado, não é? O reinado que Daniel vivia, lhe trouxe numa condição de cativo, juntamente com seus amigos e todos os utensílios da casa de Deus. E aqui a gente se depara com a beleza que é o nosso Deus, porque Ele permite que nós passemos por dificuldades. Ele tem o controle de todas as coisas na mão. Assim como creu Daniel, que Deus está no controle de todas as coisas. Nesse dia, irmãos, eu parti desse estudo bíblico, partir desses versículos que nós lemos na nossa Bíblia, devemos crer unicamente no Deus poderoso, que é o Deus de Daniel. Daniel e seus amigos venceram, que, terceiro ponto, como vinha dito, é a sua ascensão. Apesar de comerem só legumes e tomar água, Deus lhe deu a melhor aparência, porque Deus é Deus. Transforma, Deus faz da forma que lhe apraz. Os outros provaram do reino de Nabucodonosor, provaram de suas finas iguarias, provaram de seus vinhos, se alimentaram de todas essas finas iguarias que tinha direito, como Daniel também tinha direito. Mas Daniel, em primeiro ponto, passa por uma situação difícil. Em segundo ponto, existe a dedicação de Daniel. Daniel rejeita todas essas iguarias. Orientado por Deus, ele só come legumes e toma água. Mas a sua aparência, irmãos, era a melhor de todas. Além disso, receberam de Deus, conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. 3 anos depois, Daniel e seus 3 amigos foram levados à presença do rei. E quando o rei os examinou, achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Versículo 17 diz assim: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria.
Olha aí o que Deus fez na vida de Daniel. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel foi presenteado, não é? Depois de todo esse sacrifício, de todo essa situação e determinação que ele passa, ele tem essa ascensão, recebendo de Deus inteligência de todas as visões e sonhos. Diz mais aqui, no 18: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos foram achados outros como Daniel. Não foi achado nenhum como Daniel. Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Ou seja, passaram a viver em uma vida de realeza. Vale a pena, irmãos, a dedicação que você tenha ao nosso Deus. Deus nos recompensa com dias de felicidade em nossos corações. Eu costumo dizer em minha casa, minha família, que o homem rico não só depende de ser aquele homem que tenha uma mansão, que tenha carros bonitos, que tenha coisas de valor, não é material. Não que Deus condene isso, irmãos. Deus não condena a riqueza. Mas a nossa riqueza, irmãos, a riqueza da igreja do Janga, a riqueza do grupo de intercessão, a riqueza do nosso pastor, dos nossos presbíteros, diáconos e membresia, tem que ser a riqueza espiritual, para que nossa igreja seja forte e coesa e consiga vencer todas essas batalhas. No versículo 20 diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos de que todos os magos e encantadores que havia em seu reino. E encerrando aqui esse texto, no versículo 21 diz: Daniel continuou até o primeiro ano do reinado do rei Ciro. Nós vemos aí a ascensão de Daniel. Vimos aí que Deus tremendamente agiu na vida dos seus servos, assim como age na vida da nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Possivelmente nos ajudará daqui para frente também. Não é? Sua palavra Ele nos garante. Ele diz que até os confins da terra, irmãos, ou seja, até o fim de tudo, Ele estará conosco. Amém. Santo e eterno Deus, Pai glorioso, Deus da eternidade, sabemos que Tu és o Deus imutável, é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, é o Deus de Daniel, é o Deus que proveu para Daniel dias melhores. Mesmo em toda a situação de Daniel, mas Daniel conseguiu ser determinado. Daniel conseguiu chegar novamente aos dias de vitória, meu Deus. Porque Tu és o Deus vitorioso, Tu és o Deus que provesse a vitória de Daniel. Nós vimos aqui, no dia de hoje, nesse estudo, primeiro a situação de Daniel, após sua terra ser devastada, seu povo ser devastado, os utensílios da casa de Deus serem levados, ele ser levado cativo juntamente com seus amigos. Depois vem a determinação de Daniel, que o Senhor botou em seu coração. Não contaminar-se com as coisas mundanas.
não ter para si outros deuses, e sim servir ao nosso Deus, que enviou seu Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É disso, Senhor, que nós te agradecemos nessa manhã, pelo Deus de ascensão que tu és, Pai, que tem agido na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Nos abençoa, Pai. Nos dá livramento dessa pandemia, nos dias difíceis que temos passado. Nos abençoa, Deus. Derrama sobre o teu grupo de intercessão, Pai, a vontade e o ânimo de estar sempre orando pela nossa igreja, porque esse é um dos pilares, Pai, que entendemos no nosso Evangelho, o ensinamento que tu nos deixaste de orarmos a ti. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu servo, na vida da tua igreja, na vida do grupo de intercessão, na vida do nosso pastor, na vida dos presbíteros, diáconos e toda a membresia, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nos dá alívio, meu Deus. Assim como tu fizeste com Daniel, nós pedimos a ti, Pai. Nós clamamos a ti dias melhores. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.